Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h04. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro, passou rápido a semana. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes, a previsão de hoje é de tempo nublado, chovendo de vez em quando, máxima de 22 graus, mínima de 18. No momento, 18 graus aqui no centro de Campos. O Ministério Público cita ameaça de morte à testemunha do Morar Feliz. A mídia nacional reproduziu alguns depoimentos que foram base para a Operação Secretos Domus. A Maerge sai em defesa do juiz que prendeu o casal Garotinho. A associação repudia ataques a Glicério Angiolis e destaca a decisão como técnica e fundamentada. Autoria de fakes esquenta embate entre Bacelar e Vladimir. Rodrigo coloca mensagens na conta do deputado federal, que também sobe o tom das críticas. Garotinho é um personagem que não convence ninguém. Secretário de Governo de Campos chama político da Lapa de colecionador de condenações. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, pelo nosso site www.folhafm98.com.br, também no aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, bom dia para você, e nós estamos com a Folha da Manhã interessantíssima hoje aqui. 3 manchetes importantíssimas e ainda falando do famoso milionário campista que fez aposta na pelinca. Aí vem aquela história da mania do brasileiro. Aí todo mundo vai fazer aposta nessa lotérica por uma questão de superstição. E também temos uma manchete aqui, bem em cima. O ministro da Educação, Weintraub, fez comentários. Denúncia de perseguição na UF encaminhada a ministro. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Beto, aqui no estúdio. Já chegando também o doutor João Paulo Grande, pra gente bater um papo aqui daqui a pouquinho, nos próximos blocos. Nós vamos abusar do doutor Paulo Granja hoje. Verdade. Ter que esclarecer muita coisa pra gente aqui. E sobretudo também bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É como você falou, né? Hoje aí tem várias opções, foram tantas opções de manchete que a capa tem 4, 5 manchetes, mas 2 destaques em cima, né? Que são importantes também. Um é o Folha no Ar, o outro é essa do ministro que você acabou de citar. Mas são todos assuntos bem interessantes, todos assuntos que abririam o jornal num dia tranquilamente. Num dia comum, né? Que a gente costuma falar. Mas tem um bom tempo que a gente não sabe que é um dia comum nessa cobertura aí. Acho que desde 7 de agosto, que foi quando deflagrou a greve dos médicos, até o término da greve, e essa semana conturbada também, sobretudo essa questão política aí da prisão do casal de ex-governadores Antônio Rosa e Garotinho, a gente não sabe o que é um dia comum. Ontem, vamos aos fatos agora, sim, né? Ontem o Ministério Público apontou que o pedido de prisão do casal Garotinho tem a ver, inclusive, com ameaças de morte a testemunhas. Quem trouxe isso ontem foi a Globo News. A Globo News ontem, na edição das 18, trouxe uma reportagem, tiveram acesso a trechos dos depoimentos, e é uma testemunha que para a gente é fácil de deduzir quem é, mas nós não seremos levianos em dizer quem é a pessoa. Se o Ministério Público não revelou o nome, a Globo News não revelou o nome, não vamos ser nós que, por dedução, sem ter acesso a documentos, que vamos falar o nome de ninguém aqui. Mas é fácil de deduzir, porque é uma testemunha que vem desde a Operação Check-in, e ela, aí eu posso dizer que é ela porque ela fala no esposo e no filho, está sofrendo ameaças, diz que está sofrendo ameaças de morte. Ela foi testemunha do check-in,
é testemunha também nesse caso do Morar Feliz, esse caso da Lava Jato, de ligação com o Odebrecht, é o caso do Morar Feliz, e ela diz que vem sofrendo ameaças de morte desde então. Então nós estamos falando desde 2016, para que ela não possa, como está revelado ontem pela Globo News, para que ela não possa falar mais do que ela já falou. Né? Então é um grande esquema, segundo a denúncia do Ministério Público. Inclusive, o MP vai recorrer dessa decisão que tirou o casal Garotinho da prisão, alegando justamente esse fato das ameaças à testemunha. Porque quando se pede a prisão nem em primeira instância, tem como base justamente esse fato, a ameaça à testemunha, para deixar as testemunhas em paz, para que não tivesse nenhuma alteração no curso do processo. Ou aquela possibilidade de fuga, aquelas coisas. Tem alguns que o juiz, com a sensibilidade... Nós vamos ouvir o João Paulo depois para ver a opinião dele, mas claro, se divergem quanto a isso. Ontem mesmo, uma das outras manchetes que a gente tem aí é a de do Rodrigo Bacelar com o Vladimir. E o Rodrigo, que é advogado, diz que é contra, por exemplo, a prisão nesse caso. Apesar de ser adversário político, é contra, porque não entende, como advogado, que haveria elementos para consolidar uma prisão. Então é uma questão bem delicada. Agora vamos ver qual vai ser o recurso do MP, se vai ser no próprio TJ, porque a decisão é em habeas corpus. O mérito tem que ser julgado ainda pelo TJ. Exato. E depois pode subir para outras instâncias, pode ir para o STJ ainda, pode parar no Supremo Tribunal Federal, como quase tudo que envolve político que acontece nesse país acaba na Suprema Corte, né? Uma coisa assim, até meio sui generis do Brasil, né? Que nos outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, tem o mesmo modelo que a gente, quase nada chega ao Supremo. O Supremo vai divergir sobre a Constituição, que é guardião da Constituição. Não vai chegar processo comum, processo eleitoral, não vai chegar ao Supremo para decidir. Exatamente. Ou se não, no Brasil não. Tudo vai tombando. Supreme Court. Exatamente. É um negócio lá. Lá é diferente, né, Marco? É diferente. E aqui quase tudo vai acabar no Supremo Tribunal Federal para decidir se pode ou não ser feito. Uma outra manchete, como eu estava falando aí agora, a segunda é da Maerj, né? A segunda é da Maerj. Se você olhar o jornal, tem que ir lembrando as 4 manchetes aqui. A da Maerj, a Maerj divulgou uma nota em defesa ao juiz Glicério Angioli Silva, né, o juiz da 2ª Vara Criminal de Campos, que determinou a prisão do casal Garotinho. O que acontece? Após a libertação, nós tivemos alguns discursos fortes. Nós trouxemos ontem o discurso do deputado federal Vladimir Garotinho, em que fala da lei de abuso de autoridade, inclusive sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro com alguns vetos, né, e 19 vetos para ser mais preciso. E esse depoimento do Vladimir, sobretudo, um pronunciamento da tribuna do Congresso Nacional, isso repercutiu muito. Ontem o Estadão trouxe o blog do Fausto Macedo, um dos melhores do país, no meu ponto de vista, sobretudo na cobertura da Lava Jato, que a gente acompanhava sempre ali pelo Fausto Macedo. O blog do Fausto Macedo trouxe essas informações, trouxe aí os detalhes do pronunciamento do Vladimir Garotinho. Então a repercussão foi muito grande. Ou seja, na Folha de São Paulo, chegar ao Estadão, o Globo eu não cheguei a ver nada sobre, mas pode ser que algum blogueiro ali do Globo também tenha divulgado essa questão. Então teve uma repercussão muito grande, sem falar no tom das críticas dos próprios réus, os ex-governadores Antony e Rosinha Garotinho. Então você tem aí uma repercussão muito grande, o nome do juiz sendo muito explorado, inclusive com acusações que estariam sendo investigadas com relação ao próprio juiz, a conduta pessoal do próprio juiz, e tudo explorado mediaticamente, tudo com muita repercussão, como sempre acontece nesses casos envolvendo o casal Garotinho. Então a Maerj, a Associação aí dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, saiu com uma nota de repúdio a essas acusações em apoio ao juiz, dizendo que a decisão do magistrado foi basicamente técnica em cima dos fatos. Né? A associação sai em defesa da categoria, o que é totalmente natural, e justifica que a decisão foi técnica e foi em cima dos fatos. Vamos ver como vão entender as outras instâncias. O Ciro Darlan foi muito crítico na decisão dele, o desembargador do Tribunal de Justiça de plantão foi muito crítico nas suas
nas suas colocações, mas cabe ainda a outras instâncias, até mesmo a própria segunda instância ainda, avaliar aí o mérito dessa questão. A terceira manchete que a gente tem, Marco, fala aí sobre esse embate entre Vladimir... Então, bom dia aqui, João Paulo, chegou agora para o nosso bate-papo no próximo bloco. Nós temos aí na próxima manchete esse embate entre Vladimir e Bacelar. No programa de ontem eu falava aqui que o Rodrigo Bacelar, sempre muito assertivo em suas colocações, tinha ficado em silêncio com relação... Um silêncio curto. Em silêncio com relação ao movimento em rede social, no qual algumas pessoas ligadas ao grupo garotista atribuíam a Rodrigo alguma interferência na prisão do casal Garotinho. Isso porque, para quem não nos acompanhou ontem e não teve acesso à história, em grupos de WhatsApp começou a circular uma foto de uma solenidade em Miracema, na qual Rodrigo participou, recebeu o título de cidadão miracemense, e ele diz que recebe esse título das mãos do juiz Glicério, que à época era o titular da comarca de Miracema. Na cabeça de alguns dos garotistas existia uma proximidade entre Rodrigo e entre o juiz, e essa proximidade interferiu de alguma forma na decretação de prisão do casal Garotinho. Ontem o Rodrigo foi consultado, após alguns minutos de silêncio, que até nos estranhou, porque o Rodrigo é sempre muito combativo, muito assertivo nessa questão. O famoso contra-ataque que falam do Paulo Guedes, né? Ele é quase igual. Pois é. Mandou, levou. Pois é, aí ele falou, ele botou isso na conta do Vladimir Garotinho, falou que seria um complô aí envolvendo o deputado Vladimir Garotinho, fofoca, me diz. Como eu falei mais cedo, disse que foi contra a prisão do casal Garotinho nesse caso, que não via, como advogado, ele não via elementos que justificassem a prisão nesse momento do processo, né? E colocou na conta de Vladimir. E diz que filho de peixe, peixinho é. Declaração aí do Rodrigo Bacelar com relação a Vladimir. Isso causa reação também, porque o deputado federal Vladimir Garotinho vai dizer que o Rodrigo quer holofotes, está querendo holofotes que não lhe cabem nesse caso. Então fica aí, sobe o tom das críticas também, e diz que se for para pegar mensagem que circula em grupo falando mal de algum político e atribuir ao próprio político, ele tem um arsenal de coisas que surgiram de pessoas ligadas a Bacelar e que falam sobre ele. Então fica aí essa troca de farpas em rede social, uma coisa que mudou muito de um tempo para cá e cada dia que passa parece ficar pior. O tom de campanha, o tom de trocas de acusações nas redes sociais é uma coisa, em grupo de WhatsApp, então, tem uns 50 grupos de WhatsApp de política aqui de Campos, no mínimo, né? Então, mas são sempre as mesmas pessoas, né, que ficam, às vezes quando chega, você vê lá que é o mesmo número várias vezes fazendo essas discussões mais acaloradas, e são discussões intensas mesmo. E tem gente que eu acho que nem dorme, nem faz mais nada, porque é sábado, é domingo, é de madrugada, o pessoal é só discutindo política, e é print daqui, print dali, não saiu ainda do ritmo de campanha. É um embate, e isso eu acho que não faz bem a ninguém, não faz bem à cidade, não faz bem ao debate, não faz bem a nada, mas é um ritmo de que não sai da campanha, é só troca de acusações muitas vezes infundadas, acusações sem provas, mas fica ali, aquilo fica circulando, e é uma verdade, é uma mentira dita muitas vezes, pode ser interpretada como verdade. Né? E essa última manchete, deixar para o milionário campista, ele que faça bom uso, né, dos 32 milhões, mas as outras 4 são tão mais importantes. O Garotinho é um personagem que não convence ninguém. O secretário de governo de Campos chama político da Lapa de colecionador de condenações. Isso, o secretário de governo Alexandre Bastos, jornalista, trabalhou com a gente anos, né? Muitos anos. O Alexandre, o prefeito Rafael Diniz já se recupera em casa depois da cirurgia de emergência, né? Mas até por estar em repouso não se manifestou com relação às acusações do casal Garotinho, que anteontem participou de um programa de rádio numa emissora local e naquele velho costume de atacar para se defender. Mirou nomes do atual governo, falou sobre questões
possíveis irregularidades na saúde, no transporte, as áreas mais delicadas do governo, na verdade, nos últimos dias, né? Como a gente sempre fala aqui. Tem a questão da greve da saúde, tem essa transição no transporte. Então, são os setores mais delicados, realmente, do governo Rafael Diniz. E ali, o casal Garotinho bateu muito forte. Rosinha, então, foi até muito mais para cima do que Garotinho. Garotinho falou sobre a questão da perseguição, do judiciário, que sabe quem articulou para essa prisão deles, enfim, trouxe todo esse velho discurso, esse velho mantra de Garotinho e que os seguidores do seu grupo sempre repetem, né? Dão voz a isso, ecoam isso. Já a Rosinha não, a Rosinha partiu para cima da prefeitura, né? Falou da saúde, falou do transporte. E o que acontece? Quem respondeu pelo governo foi o secretário Alexandre Bastos, e Bastos subiu o tom também das críticas, né? Subiu o tom, chamou de colecionador de condenações e pontuou condenação como chefe de quadrilha, comprador de votos, caixa 2, peculato, tem tudo isso no currículo dele e questiona, será que todo mundo está errado e só a Garotinha e a família estão certos, né? Que toda vez é perseguição? E no final o Alexandre Bastos diz que vai seguir trabalhando, o grupo vai seguir trabalhando para arrumar a destruição deixada pela família Garotinho. São palavras do secretário de governo da Prefeitura de Campos, Alexandre Bastos. É uma questão que envolve, sim, política partidária, não tem como dizer que não, até porque são dois grupos antagônicos na disputa local, dois grupos que pretendem ter candidatos na próxima eleição, então você tem aí uma disputa política, mas há também uma politização em cima de uma decisão judicial. Como eu falei ontem sobre o Rodrigo Bacelar, eu acho que o grupo garotista está querendo dar até luz demais, os holofotes que não lhe cabem, que o Vladimir fala, quem está dando é o próprio grupo garotista. Dizer que um deputado estadual influenciou numa decisão de um juiz, dizer que um prefeito influenciou, ou um prefeito, ou alguém ligado ao prefeito influenciou na decisão do juiz, é muito arriscado. De onde que tiram essa história? Você pensa, imagina e fala e tenta transformar em verdade? Se for pegar fotos para dizer que há ligação até hoje entre as pessoas, a gente tem várias fotos aí do governador, do ex-governador Antônio Garotinho, da ex-governadora Rosinha, de mãos dadas com o Sérgio Cabral, que foram eles que indicaram Cabral para ser candidato, depois não rompem politicamente. Né? Então, como que fica essa situação? Pega fotos, diz que a pessoa mandou, influenciou. É engraçado isso, né? Como a política tem esse tipo de coisa. Um político que está sendo acusado é fotografado junto de outro numa recepção e já aquela foto já serve como elemento para dizer que são amigos e tal. Se for assim, seria fácil, por exemplo, acusar o desembargador Ciro Darlan de ter dado uma decisão favorável por ter sido nomeado pela, na época, governadora Rosinha Garotinho. Isso não necessariamente acontece. Tudo. Se a gente for pegar, a gente vai entrando no próximo bloco com o João Paulo, que é um caso clássico. Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi advogado do PT, foi advogado-geral da União no governo Lula e deu decisões contra o PT recentemente. Depois que foi presidente do Supremo, todo mundo achava que Toffoli ia chegar. Não concordo com todas as decisões do ministro, acho que uma coisa, outra coisa. Não, a postura dele, em alguns casos, eu não concordo, mas a gente ali na redação, sabe, João Paulo, a gente não se mete, o jornalista gosta de se meter em tudo que é área, né? A gente acha que entende um pouquinho de tudo e não entende muito de nada, na verdade. A gente sempre fala, a gente, pelo menos eu e mais uns 2 colegas, não defendo o ministro do Supremo, não defendo o juiz. A gente discute a decisão, né? Não é a postura da pessoa. Então, no caso do Toffoli, por exemplo, que se achava que seria um advogado do PT na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele está mostrando o contrário. Essa decisão... Em algumas decisões que eu concordo, eu vejo que ele age como o presidente da corte e toma a decisão correta. Você deve lembrar muito bem, João Paulo, também daquela decisão monocrática do Marco Aurélio, que por ir na rua 1.200, 1.600 condenados de segunda instância, e quando a decisão final seria do Toffoli, muita gente do PT, inclusive a cheerleader do PT, a Gleice Hoffmann, chegou a comemorar antes da decisão do Toffoli. Ela vibrou e tal. Segurou e falou não vou permitir. 21 de novembro, né, que está previsto. Vamos ver, é uma outra discussão também bem acalorada
com relação aí ao Por falar em acalorada, eu acho melhor até aumentar o frio do ar-condicionado aqui, João Paulo. Nosso papo vai ser acalorado depois disso aí. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café Evoluto